Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, no capítulo meia dúzia. Meia dúzia. Você encontrou, você pode colocar-se de pé. As pessoas que estão lá atrás conseguem me ouvir? Estão me ouvindo bem aí? Ok? Evangelho de João, capítulo meia dúzia. Está escrito assim na palavra de Deus: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita mel. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Deus também a chuva que cai nesse instante. Pai amado, Tu tens suprido todas as nossas necessidades. Tu já preparou para nós a nossa morada definitiva. Bendito seja o Senhor por isso. Aleluia. Deus, enquanto estamos ainda na terra, Tu tens também provido aquilo que era necessário. E de uma maneira muito especial, nós queremos com muita gratidão expressar louvores a Ti pela chuva que cai nesse instante. Ó Deus, há meses nós clamávamos para que os céus se abrissem e a chuva descesse sobre esta região. E Tu, na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu amor, Tu, Senhor, dá ordem e a chuva tem caído sobre nós. Queremos expressar toda a gratidão. Também, Deus, nesta hora, quando lemos a Tua palavra, pedimos que Tu venha sobre nós, aplicando a Tua palavra em nossos corações. Nós nos submetemos ao Senhor e declaramos que o nosso coração estará aberto e receptivo a tudo aquilo que Tu tens para fazer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse texto, ele traz para nós algumas lições preciosas. Ele fala de uma multiplicação extraordinária. Fala de uma multidão que não abria mão da presença de Jesus. Jesus, ele fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e ali também na região da Galileia, ele fez o segundo milagre curando
o filho de uma pessoa, uma autoridade, um comandante, que estava com seu filho enfermo e pede a Jesus para ir à casa e curá-lo. E Jesus, ali mesmo onde estava, disse: vá, o teu filho está curado. E quando ele chega à casa e pergunta: a que horas o meu filho a febre deixou? E foi exatamente a hora que o Senhor Jesus havia dito aquelas palavras para aquele homem, para aquele oficial do rei. E Jesus continua a sua caminhada. No versículo seguinte, no capítulo seguinte, também está mencionado a cura do paralítico que há 38 anos ele tinha uma enfermidade e estava ali à beira da fonte para que alguém pudesse colocar lá dentro quando aquela água desse um sinal, tivesse um movimento para ele ser curado. E Jesus olha para aquele homem e pergunta se ele quer ser curado. E Jesus dá ordem e aquela enfermidade o deixa, e aquele homem pega o leito. Isso aconteceu no dia de sábado, e no Antigo Testamento a ordem para o povo de Israel era exatamente a guarda do sábado. No Novo Testamento nós temos, na Nova Aliança, uma nova orientação. O primeiro dia da semana, o dia que o Senhor ressurgiu, ele passou a ser um ponto alto para aqueles que creem em Jesus. Mas pelo fato de Jesus ter dito àquele homem que ele estava curado e que ele deveria pegar o leito dele e carregá-lo, por ser no dia de sábado, então alguns começaram a questionar Jesus, a dizer que este homem é do bem. Outros diziam: não, este homem não é do bem. Uns diziam: o que ele faz na orientação de Deus. Outros começaram a questionar: não, ele não pode fazer isto na orientação de Deus. E ele passou a ser uma pessoa questionada por alguns, aplaudida por outros. E ele, ainda no capítulo 5, o povo, com todos esses questionamentos, ele menciona João Batista. Ele diz: quem testifica de mim é João Batista. Ele fala a meu respeito. Quem testifica de mim são as Escrituras. As Escrituras falam a meu respeito. Quem testificam de mim são as obras que eu faço. Elas dizem quem eu sou. Quem testifica de mim é o Pai. Ele dá testemunho de quem eu sou. Quem testifica de mim é o Espírito. Ele testifica a meu respeito. Então ele evoca essas testemunhas, dizendo: essas são as testemunhas que falam a meu respeito. E a multidão ouvia tudo aquilo e analisava. Ele com os discípulos cansados de tanto ministrar, eles vão para um local deserto para descansar. E ali chegando, encontrou uma grande multidão, pessoas que aguardavam Jesus. E Jesus, olhando aquela multidão, Jesus, vendo que a multidão estava faminta, ele dá uma ordem aos seus discípulos. O texto... Eu ainda não entendi esse Cláudio. Depois você me explica que doutrina é essa. Nós temos um número de mulheres maior que o número de homens. O texto diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
Então, seguramente nós tínhamos um número bem superior a 10 mil. Porque naqueles dias as mulheres tinham um número de filhos maiores do que tem hoje. E Jesus diz para os discípulos alimentar aquela multidão. E Filipe diz assim: Senhor, seriam necessários 200 denários de pães para alimentar esta multidão. E André, ele diz assim: Senhor, tem aqui uma criança que tem 5 pães e 2 peixes. Filipe, ele olhava na dimensão humana para realizar a obra que Deus havia mandado. André olhava numa perspectiva sobrenatural para alimentar aquela multidão. Há grandes coisas que Deus quer realizar através da sua vida. Tem 2 caminhos. Você olhar numa perspectiva humana, natural, ou você olhar numa perspectiva sobrenatural para realizar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Deus tem grandes coisas para realizar em você e através de você. Amém. Qual é o teu olhar? De que forma você vê as coisas? Na semana passada, estava em Porto Seguro, nós recebemos jovens, aqui os jovens, nós recebemos jovens de várias partes do Brasil, jovens metodistas, para um impacto missionário em Porto Seguro. E a agência Malta, os jovens a nível nacional, eles organizaram grupo formado por jovens de várias partes do Brasil para evangelizarem lugares carentes. Já foram ao exterior, estiveram na Espanha e agora estiveram em Porto Seguro. Eu fui acompanhar o grupo. E foi interessante que numa das noites foi o presidente de uma associação da Itália e do Brasil promoveu um encontro para responder 3 perguntas: quem é Deus? Onde Ele está? E o que Ele está fazendo? E aí convidou um pastor, convidou um físico e convidou um ex-padre. E depois deu oportunidade para interagirmos, perguntarmos. Eu fiquei pensando a forma como as pessoas veem as coisas. Então o físico, apesar de ser jovem, a pessoa que estava lá, ele já tem um mestrado e fazendo o seu doutorado, uma pessoa muito bem preparada, mas a forma dele explicar as coisas era da forma natural. Era de uma forma científica, palpável, física. E ele contou uma piadinha. Aí, na hora que deram a oportunidade, eu falei: olha, já que o físico contou uma piadinha, eu quero retribuir com uma piadinha. Vocês dizem que foi através do Big Bang que todas as coisas vieram à existência. Então, eu estou entendendo que você está dizendo que é como se uma carreta carregada de ferro, de cimento, de cerâmica, de telha, ela tombasse serra abaixo e quando caísse, o espigão, o prédio estava perfeito, com tudo no lugar. Eu disse: a fé de vocês é maior do que a nossa fé. Porque crer que um Deus fez todas as coisas é mais fácil do que crer que todas as coisas organizadas como são é fruto de uma grande explosão. Mas o que eu quero dizer é que há 2 formas
de atendermos a ordem de Jesus. Uma é olhando numa perspectiva natural, humana, como Filipe. A outra é olhando numa perspectiva sobrenatural, divina, que é a visão de André. Há aqui uma criança que tem 5 pães e 2 peixes. E através disto, a multidão foi alimentada. Amém? Amém? O nosso Deus é Deus que alimenta multidões. Amém. O nosso Deus é Deus que nos desafia, não apenas para contemplarmos aquilo que Ele faz, mas Ele nos chama para interagirmos, para através da nossa vida realizarmos grandes coisas. Então eu quero dizer para o grupo que está aniversariando e para os demais grupos, há muito de Deus a ser realizado através de vocês. Amém. Grandes coisas Deus pode realizar através de nós, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Ele usa uma criança para alimentar, o que uma criança tem para alimentar uma grande multidão. O nosso Deus é Deus de mistério. O nosso Deus, Ele não depende de muitos para realizar o que Ele quer realizar. Ele depende de pessoas que creem nele, que confiem nele e que obedeça a sua ordem, que ouça a sua voz. Amém. Ele chama um homem aos 75 anos, chamado Abraão, quando a maioria das pessoas aos 75 anos já estão aposentadas, comprando a rede para botar na área e esperar a morte chegar. Ele chama o homem aos 75 anos para começar uma grande obra. Ele chama um menino chamado Davi para derrotar um grande gigante. Deus é assim. Ele pega uma criança, o lanchinho da criança, para alimentar a multidão. Deus pode pegar a minha vida, a sua vida, e através da nossa vida realizar coisas grandiosas, coisas tremendas. Ele nos chama, Ele nos desafia para fazermos grandes realizações. Diz o texto que a multidão foi alimentada e sobraram quantos cestos de pães? 12 cestos. Quantas mulheres cantaram aqui à frente? 12 mulheres. Olha, Deus está dando. E diz que sobraram 12 cestos de pães. Os pães estão nas mãos de vocês. Há uma multidão faminta. Há uma multidão que precisa ser alcançada. Há uma multidão que está reclamando. O pão ficou nas mãos dos discípulos. O pão está em tua mão. Há uma multidão que geme, há uma multidão que clama, há uma multidão que está morrendo de fome espiritual. O pão está nas mãos dos discípulos. E Deus dá ordem aos discípulos: alimentem a multidão. Esta é uma ordem para você, uma ordem para mim. Alimentar a multidão. Amém. Alimentar a multidão. Quanto mais difícil a multidão, maior o milagre. Após o milagre, diz o texto que as pessoas queriam pegar Jesus e coroá-lo como rei. Quando
as pessoas percebem a evidência de sinais, quando as pessoas percebem sinais de Jesus em nossa vida, as pessoas reconhecem que Jesus é Rei. As pessoas se curvam a Jesus. As pessoas declaram a sua realeza e querem a Ele servir. Então Deus nos convoca nesta noite. Eu quero que você comece a pensar nisto. Quero que você comece a pensar nisto. Deus te chamando para realizar grandes coisas. Deus não te chamou apenas para você vir aqui meio de semana e orar, apenas para você vir aqui aos domingos e cultuar. Há algo que Ele faz na tua vida e há algo que Ele faz através da sua vida. Então Deus te chama para realizar grandes coisas. Amém. Deus te chama para fazer grandes coisas através da tua vida. Então dispõe-te. Como diz a palavra, levanta e resplandece, porque é chegada a tua luz. Levanta e resplandece, porque é chegado o dia de grandes realizações através da sua vida. Nós vamos nos colocar de pé nesse instante e nós vamos orar ao Senhor. Deus pode realizar grandes coisas através da sua vida. Jesus dá ordem aos discípulos para alimentar a multidão. Não olhe a multidão numa perspectiva humana. Olhe numa perspectiva do agir sobrenatural de Deus. Mas fulano é terrível, fulana é o homem mais violento da cidade. Deus pode transformar a vida, usando a tua vida, usando o teu testemunho para alcançar aquela pessoa. Deus querido, Deus amado, Deus eterno, Deus que realiza grandes coisas e Deus que quer realizar grandes coisas através de nós. Ó Pai, aqui está um povo que conhece a Tua palavra, um povo que já entregou a vida a Ti. Mas aqui está um povo, Senhor, ainda tímido para realizar grandes coisas. Um povo que tem olhado muito ainda numa perspectiva humana, mas que Tu nos desafia nessa noite a olhar numa perspectiva sobrenatural. Sim, meu Deus querido, que a Tua ação poderosa do Teu Espírito, a ação poderosa do Teu Espírito, esteja neste momento falando a cada coração. Que Davi não foi exceção, que Moisés não foi exceção, que Elias não foi exceção, que João Batista não foi exceção, que Paulo não foi exceção, que os seus apóstolos não foram exceção, que Tu é o mesmo ontem, hoje serás eternamente. Que as tuas mãos não estão encolhidas de forma que não possa abençoar. Que os dons espirituais não cessaram, não são coisas do passado, mas são coisas dos nossos dias. Porque Deus Tu disseste que os trabalhadores da última hora, eles receberiam o mesmo que os demais receberam. Nós estamos na última hora. Nós estamos nos últimos minutos, segundos
da última hora, porque a última hora foi quando João escreveu sua primeira carta há 2000 anos atrás. Ali era a última hora. Então nós estamos nas frações de segundos desta última hora. Então, Espírito Santo, usa o teu servo, a tua serva, libera a unção de ousadia, a unção de poder, a unção, Senhor, que capacita a exercer a fé com autoridade para alimentar multidões, para realizar grandes coisas, para que sinais sejam evidentes na vida do teu servo, da tua serva, e as pessoas olhem, percebam os sinais e declarem: Jesus é Rei, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é Deus, a Ele eu entrego a vida. Senhor Deus, use este povo que tu já tens abençoado grandemente, mas que podem ser muito mais ousados ao falar do poder que há no teu nome. Senhor Deus, use os teus filhos, em nome de Jesus. O grupo Geração de Davi tem mais uma apresentação. Enquanto o grupo se apresenta, você sentir no seu coração, após a apresentação, você pode sair do seu lugar, vir à frente e nós vamos orar por você. Então, Geração de Davi, nesse momento, uma palavra. Graça e paz, amados. Nós vamos cantar uma música que diz que nós fazemos parte de uma geração, de um povo que um dia ouviu a palavra do Senhor, porque foi plantado através de alguém nos seus corações. No meu coração, por exemplo, a palavra de Deus foi implantada na década de 70, através do rádio. E eu louvo ao Senhor, porque só o Senhor sabia que lá nas brenhas de uma roça estava uma pessoa que estava ouvindo a palavra do Senhor e estava gerando uma vida para o Senhor. E novas gerações eu tenho visto de lá para cá. Quantas gerações Deus tem levantado? E Ele continua levantando. O nosso grupo chama-se Geração de Davi, porque o Senhor um dia ungiu Davi, mas Ele também nos unge, e nós queremos que vocês façam parte desta geração, para serem ungidos, para serem usados como o pastor falou, para a glória do nome do Senhor e para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
E nós oraremos por você. Há mais alguém aqui nessa noite que queira entregar a vida para Jesus? Peço à igreja ficar de pé nesse instante. A igreja vai estender as mãos. Vocês que estão aqui à frente, vocês vão repetir a oração que eu vou fazer nesse momento. Eu quero dizer para vocês que esta é a decisão mais importante que vocês estão tomando. Vocês estão entregando a vida de vocês a Jesus. Não é o sistema religioso, não é o pastor, é a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então vocês vão repetir: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, apague as minhas transgressões. Tudo aquilo que eu fiz que não Te agradou, eu Te peço perdão. Eu declaro que o sacrifício que Tu fez na cruz, eu recebo em meu favor. Aquele sangue que perdoa, que restaura, que reintegra, eu recebo sobre a minha vida. E eu declaro, Jesus, que eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, o único Senhor da minha vida, para Te servir. Venha sobre mim, Espírito Santo, tome o meu ser, me ajude nessa nova caminhada, em nome de Jesus. Ainda aqui à frente, a igreja com as mãos estendidas. Pai amado, Tu trouxeste, Senhor, essas pessoas aqui à frente para se comprometerem contigo. Deus amado, Tu é aquele que chama, Tu é aquele que sustenta. Meu Deus, essas vidas aqui estão porque foram convencidas pelo Teu Espírito. Foi o Espírito Santo que falou ao coração dessas pessoas. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É Tu, Espírito Santo,
que sustentará essas vidas, que guardará essas vidas. Então, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar a tua bênção sobre esta vida, a tua bênção sobre a vida do Carlinhos. Toma, Pai, essas pessoas em tuas mãos, coloca os teus anjos ao redor dela, ajude na caminhada cristã, a viver na tua presença, a fazer aquilo que te agrada. Todo vício, tudo aquilo que o coração acusava, todo o mal, nós repreendemos, nós damos ordem para bater em retirada em nome de Jesus. Nós declaramos um novo coração, uma nova disposição de vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cláudio esteja conosco. Nesse momento, quando participaremos da ceia do Senhor, é importante, você pode se assentar, é importante fazermos uma reflexão da nossa vida. A reflexão, quando Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo, ele não diz isto numa perspectiva de que você deva se examinar e há algo errado e você não participar. Ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo e venha. Ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e se tem alguma coisa errada em tua vida, interrompa hoje, acabe com isso hoje, renove tua aliança com Deus e viva na presença de Deus. Então, não é o nosso missionário, o pastor Cláudio, não é o pastor Dilson, não é a igreja que te avalia, é você mesmo que se auto-examina. Então, nesse momento, eu peço que você faça uma reflexão, coloque sua vida diante de Deus, confesse as suas faltas, os seus pecados, para participar com um coração alegre, com uma consciência tranquila. Ó Deus, por tua misericórdia, é que mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos em tua presença. Sabemos, ó Deus, que de nós mesmos, Senhor, de nós mesmos, nada temos a oferecer. Sabemos, ó Deus, que estamos aqui nesta noite e participaremos, ó Deus, da tua mesa, por tuas infinitas misericórdias, e mais uma vez, nesta manhã, se renovada sobre as nossas vidas. Nós lançamos diante do Senhor agora tudo aquilo que nos acusa, tudo aquilo que é ou tenta ser nesse momento, Deus, um obstáculo para impedir a nós de participarmos de tão preciosa mesa. Mas nós, ó Deus, confiados na tua palavra que diz: aquele que confessa os seus pecados são por mim, Jesus, purificados e justificados de toda justiça. Mediante essa palavra, ó Deus, que coloca Jesus como nosso advogado, é que nós, ó Deus, mais uma vez nos colocamos, ó Deus, como prontos
prontos, ó Deus, mais uma vez para sermos renovados pelo seu corpo e pelo seu sangue, por aquilo que simboliza o seu corpo, por aquilo que simboliza o seu sangue. Muito obrigado, Deus, por essa condição que o Senhor nos dá. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por nos lavar constantemente. Nós, ó Deus, confessamos aos Senhor os nossos pecados, para que, ó Deus, em paz com o Senhor, e em paz com os nossos irmãos, possamos, ó Deus, participar essa noite da tua bendita mesa. Obrigado por esse direito que só o Senhor é capaz de nos dar. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, nesse momento nós vamos orar, consagrando os elementos de pão e de vinho ao Senhor. Deus querido, amado, eterno, soberano Senhor, quanta alegria e privilégio estarmos na tua casa. Aqui estamos, ó Deus, porque do nosso coração há um grande desejo de te louvar, de te exaltar, de te agradecer, de ouvir a tua palavra e de te obedecer. Deus, nesta noite, uma noite especial, porque nós trazemos à memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele deixou tudo aquilo que ele recebia de honra, de glória, de louvor e de adoração. Tornou-se como um de nós. Nasceu entre animais. Morreu entre malfeitores. Viveu uma vida simples. Foi à cruz. E ali se entregou por nós, derramando o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ó Deus, nesta noite, trazemos à memória o sofrimento de Jesus, trazemos à memória a humilhação que ele passou, trazemos à memória a dor que ele experimentou em nosso lugar. Nós trazemos também, Deus, a nossa memória, a sua poderosa ressurreição. O túmulo não pôde detê-lo, o túmulo não pôde segurá-lo, porque ele é o autor da vida. Ele é a vida. Vem a nossa memória, Deus, também a ascensão. Ele subiu, está à destra do Pai e intercede por nós. Nós aqui estamos, em obediência ao memorial, Senhor, que tu ordenaste, para que ele fosse feito até o dia em que o Senhor mesmo virá e levará a igreja para o grande banquete celestial. Deus, perdoa os nossos pecados, abençoa as nossas vidas. Continue a falar conosco através do teu Espírito e consagres nessa noite os dons de pão, as dádivas do pão e do vinho, pão que representa o teu corpo, vinho que representa o teu sangue, corpo que foi dado, sangue que foi derramado para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Abençoa-nos, ó Deus, de tal maneira que ao participarmos não seja uma formalidade, não seja um ritual, mas verdadeiramente a participação do teu abençoado corpo e sangue, hoje e sempre. Amém e amém. Como nós sempre fazemos, os irmãos à minha direita virão pelo lateral, retornarão pelo meio, os irmãos e irmãs à minha esquerda, da mesma forma, virão pela lateral, receberão os elementos, retornarão pelo meio,
segurarão os alimentos e todos nós, no momento próprio, participaremos da ceia do Senhor. O Senhor ressurreto nos convida a participar.